As 10 parábolas mais impactantes da Bíblia. Bem-vindo a uma emocionante viagem pela história da Bíblia, onde vamos explorar as 10 parábolas mais famosas que cativaram crentes e não crentes por séculos. A Bíblia, como uma das obras literárias mais influentes de todos os tempos, contém uma grande variedade de ensinamentos e narrativas que transmitem sabedoria e verdades espirituais na forma de parábolas. Essas histórias curtas e poderosas convidam à reflexão sobre a vida, a fé e o significado mais profundo de nossas ações. Número 10. A parábola dos trabalhadores da vinha. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16, encontramos a parábola dos trabalhadores da vinha. Nesta parábola, Jesus conta a história de um proprietário de um vinhedo que contrata trabalhadores ao longo do dia, prometendo a todos uma compensação justa. No entanto, surpreendentemente, ele paga o mesmo valor a todos, independentemente do tempo de trabalho. Isso causa descontentamento entre os primeiros trabalhadores. A mensagem principal dessa parábola é sobre a graça de Deus e sua justiça. Ela ensina que Deus é generoso e ama a todos igualmente, independentemente de quanto tempo tenham servido. A parábola desafia a ideia de recompensa baseada no mérito e destaca a igualdade no reino de Deus. Ela nos convida a confiar na graça de Deus em vez de buscar recompensas terrenas e nos lembra que a salvação é um presente gratuito, não algo que possamos conquistar por nossas próprias obras. Número 9. A parábola do rico insensato. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos de 16 a 21, encontramos a parábola do rico insensato. Nesta parábola, Jesus conta a história de um homem rico cuja colheita é abundante. Em vez de compartilhar suas riquezas, ele decide construir celeiros maiores para armazená-las e desfrutar de uma vida confortável por muitos anos. No entanto, Deus o chama de tolo, pois sua vida pode ser tirada a qualquer momento. Essa parábola nos ensina lições importantes. Primeiro, ela nos lembra da brevidade da vida e da incerteza do futuro. Devemos priorizar o que realmente importa, em vez de buscar apenas riquezas materiais. Em segundo lugar, a parábola nos desafia a refletir sobre o uso responsável de nossos recursos. Devemos ser generosos e compartilhar nossas bênçãos com os outros, em vez de acumulá-las apenas para nós mesmos. Por fim, a parábola nos encoraja a buscar uma riqueza espiritual, sendo ricos para com Deus. Isso significa cultivar relacionamentos significativos, viver com propósito e demonstrar bondade e compaixão para com os outros. Número 8. A parábola do fermento. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 33, encontramos a parábola do fermento. Essa parábola é um ensinamento que Jesus compartilhou com seus seguidores durante seu ministério na terra. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus com uma pequena quantidade de fermento que uma mulher mistura com uma grande quantidade de farinha. O fermento é usado para fazer a massa de pão crescer. Jesus afirma que, embora o fermento seja pequeno em comparação com a quantidade de farinha, eventualmente ele afetará toda a massa. Nesse contexto, o fermento representa a mensagem do Evangelho e o poder transformador do reino de Deus. Jesus quer transmitir aos seus seguidores que o impacto do Evangelho não é limitado a algumas pessoas, mas tem o potencial de se espalhar e transformar todo o mundo. Essa parábola nos ensina que o reino de Deus gradualmente crescerá e se expandirá, influenciando pessoas e transformando a sociedade. Embora a mensagem do Evangelho possa começar modestamente, seu poder de mudança é significativo e pode ter um impacto duradouro na vida das pessoas. Número 7. A parábola do fariseu e do publicano. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos de 9 a 14, encontramos a parábola do fariseu e do publicano. Na parábola do fariseu e do publicano, Jesus narra a história de dois homens que vão ao templo para orar. O fariseu se vangloria de suas boas ações e se considera superior aos outros, enquanto o publicano reconhece sua condição de pecador e pede a misericórdia de Deus. Jesus ensina que aquele que se humilha diante de Deus será justificado, ao passo que o orgulhoso não será.
A lição central da parábola é sobre a importância da humildade e do reconhecimento de nossa necessidade de perdão para estabelecer um relacionamento verdadeiro com Deus, em vez de confiar em nossa própria retidão ou superioridade. A parábola do fariseu e do publicano nos ensina sobre a importância da humildade e sinceridade em nosso relacionamento com Deus. Não podemos confiar em nossas boas obras ou em nossa própria justiça para ganhar o favor de Deus. Em vez disso, devemos reconhecer nossas falhas e pecados, confiando na misericórdia e no perdão de Deus. Número 6. A parábola dos talentos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos de 14 a 30, encontramos a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, um homem rico entrega diferentes quantias de dinheiro a 3 de seus servos antes de partir em uma viagem. Ele confia 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento ao terceiro, de acordo com suas habilidades. O talento representa recursos e habilidades que Deus nos confia. Os 2 primeiros servos investem e multiplicam seus talentos, enquanto o terceiro servo, por medo, enterra seu talento. Ao retornar, o mestre recompensa os servos que multiplicaram seus talentos, elogiando-os e dando-lhes mais responsabilidade. No entanto, o servo que enterrou seu talento é repreendido por sua inação e o talento lhe é retirado. Essa parábola ensina a importância de ser fiel e responsável com os dons que recebemos. Aqueles que os utilizam de forma produtiva serão recompensados, enquanto os que os negligenciam sofrerão consequências. Devemos usar nossos talentos para o crescimento do reino de Deus e para abençoar a vida dos outros, em vez de escondê-los ou desperdiçá-los. Número 5. A parábola da ovelha perdida. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos de 3 a 7, encontramos a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida é uma narrativa contada por Jesus na Bíblia com o objetivo de transmitir uma lição sobre o amor e a compaixão de Deus. Nela, Jesus descreve um pastor que possui 100 ovelhas, mas uma delas se perde. O pastor deixa as 99 ovelhas no rebanho e vai em busca da ovelha perdida, dedicando esforço incansável até encontrá-la. Ao encontrá-la, ele a carrega nos ombros e volta para casa com grande alegria, compartilhando a boa notícia com seus amigos e vizinhos. Essa parábola tem um significado profundo. Jesus queria transmitir que Deus se preocupa com cada pessoa individualmente, mesmo quando elas se afastam ou se perdem. Deus está disposto a buscar aqueles que se distanciaram dele, demonstrando amor e misericórdia. A parábola destaca a importância de cada vida e como Deus se regozija quando alguém se arrepende e retorna para ele. Além disso, ela ensina sobre a compaixão e a importância de buscar ativamente aqueles que precisam de ajuda. Jesus compara sua própria missão na terra com a do pastor que busca a ovelha perdida. Ele veio buscar e salvar aqueles que estavam distantes de Deus. Essa parábola nos convida a confiar em Jesus como nosso guia e protetor, seguindo sua voz e mantendo um relacionamento íntimo com ele. Também nos desafia a reconhecer e nos afastar das vozes enganosas que podem tentar nos desviar do caminho da verdade e da vida abundante que Jesus oferece. Número 4. A parábola do bom pastor. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículos do 1 ao 18, encontramos a parábola do bom pastor. A parábola do bom pastor é uma conhecida e significativa lição encontrada no Evangelho de João, que utiliza a figura de um pastor para transmitir uma mensagem profunda sobre Jesus como líder espiritual e cuidador de seus seguidores. Ele se compara a um bom pastor que conhece cada uma de suas ovelhas e é conhecido por elas. Ele demonstra cuidado, amor incondicional e provisão para suas ovelhas, protegendo-as, guiando-as e suprindo todas as suas necessidades. Ele está disposto a sacrificar sua própria vida por elas. Essa parábola nos ensina que Jesus é o bom pastor e nós somos suas ovelhas. Ele nos conhece individualmente e cuida de nós com amor e compaixão. Ele guia nossas vidas, provê o que precisamos e nos protege de perigos espirituais. Sua entrega na cruz demonstra sua disposição em dar sua vida por nós, a fim de nos salvar do pecado e restaurar nosso relacionamento com Deus.
A parábola nos convida a confiar em Jesus como nosso guia e protetor, seguindo sua voz e mantendo um relacionamento íntimo com Ele. Além disso, ela nos desafia a reconhecer e nos afastar das vozes enganosas que podem tentar nos desviar do caminho da verdade e da vida abundante que Jesus oferece. Número 3, a parábola do semeador. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 23, temos a parábola do semeador. A parábola do semeador é uma das mais conhecidas e significativas da Bíblia, contada por Jesus no Evangelho de Mateus. Nessa parábola, Jesus narra a história de um semeador que lança suas sementes em diferentes tipos de terreno, simbolizando receptores da palavra de Deus. Alguns terrenos são infrutíferos, como o caminho onde a palavra é roubada, o solo pedregoso onde a palavra não enraiza e o solo cheio de espinhos que sufocam a palavra. No entanto, há também o terreno fértil que produz uma colheita abundante, representando aqueles que recebem a palavra com entendimento e a aplicam em suas vidas. A parábola ensina que nossa receptividade e resposta à palavra de Deus são fundamentais. Devemos evitar distrações e obstáculos que nos impeçam de viver a palavra de Deus plenamente. É importante compreender e aplicar a mensagem do Evangelho, permitindo que ela frutifique em nós. Número 2, a parábola do bom samaritano. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a 37, temos a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é uma história contada por Jesus como resposta à pergunta de um especialista em direito sobre como obter a vida eterna. Jesus destaca a importância de amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Para ilustrar esse ensinamento, ele conta a história de um homem assaltado e deixado ferido à beira da estrada. Na parábola, diferentes pessoas passam pelo homem ferido, incluindo um sacerdote e um levita, mas é um samaritano, um inimigo considerado pelos judeus, que demonstra compaixão e cuidado. Ele trata das feridas do homem, leva-o a uma hospedaria e paga pelos seus cuidados. Jesus conclui a história perguntando ao especialista em direito quem foi o próximo do homem ferido, ao que ele responde que foi aquele que demonstrou misericórdia. Jesus o incentiva a fazer o mesmo. Essa parábola nos ensina importantes lições sobre compaixão, amor ao próximo e a importância de ajudar aqueles em necessidade, independentemente de sua origem ou religião. Jesus destaca que não basta apenas conhecer a lei, mas é necessário praticar o amor e a compaixão. A parábola nos desafia a superar as barreiras sociais e agir com compaixão e solidariedade, estendendo a mão para aqueles que precisam de ajuda, independentemente de quem sejam. Número 1, a parábola do filho pródigo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos do 11 ao 32, temos a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é uma história poderosa encontrada no Evangelho de Lucas, contada por Jesus para transmitir lições sobre o amor, o perdão e a reconciliação. A história narra a vida de um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo pediu sua parte na herança e partiu para uma vida de excessos e desperdício. Após enfrentar dificuldades e arrependimento, ele decidiu voltar para seu pai e confessar seus erros. Ao ver seu filho voltando, o pai correu ao seu encontro, cheio de amor e compaixão, e o recebeu de braços abertos. Ele ordenou que uma festa fosse preparada para celebrar o retorno do filho. Essa parábola enfatiza o amor incondicional de Deus e sua disposição em perdoar aqueles que se arrependem sinceramente. A parábola do filho pródigo nos ensina que não importa o quão longe tenhamos nos afastado de Deus, sempre há a oportunidade de retornar e sermos recebidos com amor e misericórdia. Ela nos convida a refletir sobre o perdão e a compaixão, incentivando-nos a não julgar os outros e a estender segundas chances. A parábola do filho pródigo é um lembrete de que, independentemente de nossas falhas e fracassos, Deus está sempre disposto a nos perdoar, nos restaurar e nos acolher de volta. Ela nos encoraja a reconhecer nossa necessidade de arrependimento e a tomar a decisão de voltar para Deus, confiando em seu amor e misericórdia. Essas parábolas contadas por Jesus na Bíblia oferecem lições profundas sobre amor, compaixão, perdão e reconciliação. Elas nos convidam a refletir sobre nossa relação com Deus e com o próximo, incentivando-nos a viver de acordo com os princípios do Evangelho.
Ao compreender e aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, podemos experimentar uma transformação interior e contribuir para um mundo melhor, onde o amor e a compaixão prevaleçam.